Olha aí, pessoal, temos os números consolidados do déficit primário do governo Lula no mês de julho e esse patamar chegou a 9,283 bilhões de reais apenas um mês, uma coisa impressionante de fato, um descalabro completo, é claro, né? Sim, teve meses piores que esse, acredite ou não, agora em 2024. Isso aqui pode ser, entre aspas, tratado como uma melhora em comparação com outros meses e até com julho do ano passado, né? Tanto que o pessoal da Agência Brasil aqui, da EBC, da estatal do governo Lula aí, em matéria de publicidade e propaganda do governo, né? Agência de notícias estatal, falou aqui que o déficit caiu para 9,283 bilhões de reais, como se fosse uma boa notícia, né? Mas tem uma explicação para esse cenário, para ter sido tão menor, 75% menor, do que julho de 2023. Ainda assim, um patamar terrível que, se extrapolado para 12 meses, ultrapassa muito e com muita tranquilidade aquela meta, o limite, o teto da questão fiscal ali, do rombo fiscal que o governo Lula pode ter, que é de menos de 30 bilhões de reais. Então, passa muito além do que o governo pode gastar, né? Realmente uma situação muito complexa do ponto de vista fiscal, que só vai levar a um caminho, né? Obviamente, a gente sabe disso, que é o governo adotando medidas para roubar mais dinheiro da população, para arrecadar mais, né? Que surpresa! Aliás, o governo quer, inclusive, né? Ô, Revista Oeste, dá uma colaborada aí, né? O governo quer, inclusive, aumentar impostos sem passar pelo Congresso Nacional, né? Vamos conversar então aqui sobre esse tema, vamos tratar da questão do déficit primário, ver até onde que isso aqui pode parar, né? Será que tem limite para a gastança do governo Lula? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. R$ 1,99 por mês não te custa muito, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, esse número aqui foi apurado pelo Tesouro Nacional, né? É pior do que o mês de junho, tá? Não é o pior do ano, obviamente, teve meses muito piores do que isso aqui, por sinal, porque em junho o saldo negativo foi de 8,8 bilhões de reais, né? Então é uma piora considerável para isso aí, né? Só que lá em junho do ano passado, né? Julho, perdão, do ano passado, o valor tinha sido 35, quase 36 bilhões de reais, então uma redução de 75% em relação ao ano anterior aí, né? Só que o grande problema para o governo Lula, obviamente, é o seguinte, né? Que ainda assim, com um valor muito menor do que do ano passado de rombo, ele está muito longe de conseguir atingir a meta de déficit zero. Né? Tá evidente isso. Inclusive, né, se você extrapolar esse valor, que volto a dizer, está longe de ser o pior do ano, tem coisa muito pior aí. Se você extrapolar isso aqui para os 12 meses do ano, dá quase 100 bilhões de reais de rombo fiscal, que é mais ou menos, né, bem próximo do que foi previsto pela IFI, a Instituição Fiscal Independente do Senado, que está apontando para algo nesse sentido aí, né? Então, embora, né, que a arrecadação, a receita líquida, né, tenha crescido muito, né, aqui 9,5% de crescimento na comparação com julho do ano passado, o governo está ganhando dinheiro pra caramba às nossas custas. Ainda assim, né, o governo não conseguiu fechar as contas nesse mês. E, na verdade, até o momento, né, no acumulado aqui de janeiro até julho deste ano, o governo está com um déficit primário de 77 bilhões de reais. Né? Isso aqui é extremamente problemático, porque o governo tem que ter, no máximo, né, no pior dos cenários, um déficit que não chega a 30 bilhões de reais, é 28,8 bilhões de reais dentro das estimativas presentes. Então, o governo Lula, até o final do ano, tem que recuperar pelo menos aí uns 50 bilhões de reais. Esse é o cenário que o governo tem que conseguir, uns 50 bilhões de reais de superávit primário até o final do ano, para chegar ali no limiar da meta fiscal, para não incorrer num possível crime de responsabilidade fiscal, né?
Então, você acha provável que isso aconteça? Não tenho muita certeza não, meu amigo, porque os números estão aí para a gente ver mês após mês, né? Eu mostrei aqui, houve déficit primário em junho, déficit primário em julho. Na verdade, só teve superávit lá no começo do ano, depois disso só ladeira abaixo, né? Inclusive teve um superávit grande lá no começo do ano, né? O governo já gastou tudo isso, se você olhar só os meses deficitários desse ano, deve dar uns 100 bilhões de reais mais ou menos, né? Uma coisa assustadora. O pessoal da EBC tenta dourar a pílula dessa questão, falando que, né, o déficit caiu, né? Caiu na comparação com o ano anterior, não na comparação com o mês anterior. Subiu na comparação com o mês anterior. Só que o que fez essa diferença em relação a 2023 é a questão do 13º do INSS, né? Do adiantamento do 13º. Porque no ano passado, esse adiantamento foi feito, a segunda parcela, no caso, foi adiantada em julho de 2023, né? Então teve esse gasto grande lá naquele mês. INSS, você sabe, é um dos maiores ralos de dinheiro do orçamento do governo, né? Então, quando tem esse pagamento do 13º, para além da parcela mensal, né? Então você tem um acréscimo grande das despesas com aposentadorias, nesse caso, né? Aposentadorias e pensões. Agora, em matéria de 2024, né? No caso de 2024, esse pagamento, salvo engano, foi adiantado, né? A primeira parcela em abril e a segunda em maio, né? Ou seja, pagamento em maio, pagamento em junho. Ou pagamento em abril, pagamento em maio, uma coisa assim, né? Já foi adiantado tudo isso. Inclusive, eu suspeito que os números bons da economia que foram apresentados, do crescimento do PIB, tem muito a ver com a liberação desse recurso, que gerou um consumo aí, obviamente, dos aposentados e dos pensionistas, que deu uma agitada na economia no começo do ano e que não vai acontecer lá no final, porque a parcela do 13º já foi adiantada, né? Então, o que explica o cenário de julho menos pior do que o ano passado é que a parcela do 13º já foi adiantada anteriormente, não incidiu agora no mês de julho, né? Então, por isso que tem essa diferença, só que ainda assim é um resultado muito ruim por si só e comparado com a expectativa do mercado financeiro, né? Porque aqui, de acordo com o Prisma Fiscal, que é meio que o Boletim Focus, só que do Ministério da Fazenda, o Boletim Focus é do Banco Central, a mediana das expectativas de rombo fiscal era de 7,3 bilhões de reais. Então o governo piorou muito, mas com tranquilidade, o que o mercado já pontuava como sendo algo muito ruim, né? Porque 7,3 bilhões de reais, ainda que fosse esse cenário, a meta fiscal estaria muito longe de ser cumprida. O governo conseguiu piorar isso aqui ainda, né? Realmente uma coisa muito complexa, né? Embora aí o déficit primário deste ano esteja ligeiramente menor do que no ano passado, 5,2%, com correção da inflação já, né? Então, não está tão ruim quanto o ano passado, mas isso não significa absolutamente nada, porque se o governo tiver 5,2% a menos de déficit este ano, na comparação com 2023, ele vai explodir a meta fiscal, né? Porque se você tirar parte ali da questão dos precatórios, ainda assim deu uns 100 e poucos bilhões de déficit no ano passado, o governo vai ter aí uns 120, 130 bilhões de reais nesse ritmo de déficit em 2024, e aí é uma coisa escandalosa. Até porque, se houve essa redução no resultado primário aqui, de um ano para o outro, não é por conta de um gasto melhor, mais eficiente por parte do governo Lula, né? Óbvio que não. É porque o governo Lula está arrecadando mais. Este ano, um monte de impostos criados, alíquotas aumentadas, alíquotas retomadas, fazendo com que o governo roube mais dinheiro da população. Então o resultado melhorou pelo lado da receita, não pelo lado da despesa, que está subindo muito também, né? E aí, é claro que o Rogério Ceron, que é o secretário do Tesouro Nacional, falou o seguinte, né? Que o governo, se necessário for, e óbvio que é necessário, tá na cara que o governo vai partir para esse lado, né? O governo vai adicionar medidas que já estão preparadas para tal, né? Ou seja, isso aqui deixa a gente preocupada, porque já tem coisas engatilhadas, então, para
promover algum tipo aí de arrecadação extra para o governo, uma carta na manga aí e tudo mais, né? Inclusive aqui ele falou que o pessoal do governo já está pronto aqui, preparado para tomar as medidas necessárias de cumprimento de meta, né? Então, o pessoal está até levantando algumas hipóteses aqui a esse respeito, né? Inclusive aqui uma fonte do Ministério da Fazenda falou com o pessoal da Reuters, o pessoal da Revista Oeste trouxe aqui para a gente ver, né? Que é o seguinte, que alguns tributos aqui que podem ser aumentados, né? E que não vão ter a necessidade da anualidade, da noventena e tudo mais, né? Vão ser mexidos provavelmente para resolver essa questão. Por exemplo, aqui o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, imposto de importação e imposto de exportação, para que isso não passe pelo Congresso Nacional, né? Nenhuma surpresa até o momento que o governo Lula é um desastre fiscal, todo mundo sabe, que o déficit primário este ano seria muito alto, todo mundo sabe, e que o governo Lula vai tentar resolver isso na base da arrecadação, na base de mais impostos. Bem, todo mundo também já sabe, mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.